Fernando, você que é o presidente, desculpa, eu estou pedindo que você coloque, nós vamos dissecar isso aqui. É fundamental que tenha. Uma questão interessante é que o STF derrubou uma legislação foi 69, se não me falha a memória, que justamente impedia, o STF julgou isso, mas isso aí foi o século passado, que entidades privadas tivessem o poder legal de certificar profissionais para atuar no mercado. Esse grupo, na sua proposta, abriu isso. Então, eu chamo a atenção, por isso que eu coloquei ponto de atenção. O Estado é que é o regulador, não entidade privada. E então, essas entidades vão certificar profissionais, passa pela entidade acreditadora, no caso das engenharias, a maioria vai ser o MEC. Ninguém vai mexer, até porque eles estão lá sentados e eles têm 5 votos. Ninguém vai mexer. Agora, aqui que está o problema. Isso aqui é que é o pior. E isto, aqui está faltando, tá? Não foi falha minha, não, desculpa. Isso aqui foi tirado do documento, tá? Eu fiz um curto-peixe aqui, foi tirado, está faltando uma setinha. Você é testemunho ocular que você viu isso comigo. E daqui, gerado esse repertório, as entidades certificadoras e os trabalhadores e empresas dando entrada, vão ter a certificação ou não. Então, observe, se ele for certificado, você está apto a trabalhar. E se não for certificado? Aqui é que entra o sistema público de emprego. Aqui é que entra o sistema de educação nacional. Vamos capacitar esse indivíduo, esse cidadão, para que ele possa trabalhar e ter o seu ganha-pão para poder viver. Bem, então, finalizando aqui, os desafios propostos, vencidos, mais a qualificação profissional, vão gerar um certificado profissional, uma pessoa que possa ter a capacidade de construir o seu conhecimento. Essa capacitação tem que estar focada no mercado de trabalho. Você vai formar, vou formar telemecanógrafo. Alguém aqui já trabalhou com telex antigo? Ninguém mais vai formar telemecanógrafo hoje, gente. Não existe mais. Alguém vai formar técnico para fazer manutenção em máquina registradora, aquelas antigas, ou aquelas eletrônicas? Ninguém mais vai fazer isso. Alguma pergunta? Alguém aqui já, dos senhores jovens, usou máquina de escrever? Alguns já usaram, né? Mas hoje, mas hoje é difícil, né? Capacitação, isso é fundamental. A pessoa tem que aprender a trabalhar em equipe, inovar, e está aberto a essa qualificação, a inovação e as novas tecnologias que estão surgindo. Qualquer pessoa com certificado profissional tem que ter, pelo menos, a vontade de continuar seu processo de educação continuada, senão ele vai morrer na pista. Ele vai ser o que a gente nos partidos políticos diz: cara, você só foi até essa estação aqui, o trem seguiu. É o que a gente chamava lá de companheiro de viagem. E tem que ter a aferição da qualidade. Vira e mexe, essa qualidade tem que ser aferida. Vamos lá? Bem, e finalmente, para fechar, princípios norteadores. Aqui, desculpe, tem alguma coisa minha, e é uma síntese também dos 73 páginas daquele simpósio que o doutor França, doutor Milton, pode participar. É uma síntese do que tem ali. Todas as decisões, qualquer coisa que você for fazer, vai envolver tecnologia. Até porque, para você poder publicá-la, você vai ter que usar tecnologia. E se tem tecnologia, tem engenharia envolvida nela. Doutor Reinaldo. E isto é necessário para que haja conquistas e bem-estar da sociedade. Mas por que isso? Porque uma sociedade coesa, estabilizada, sem problemas, é uma sociedade que tem como responder, seja problemas internos ou até externos,
Nós temos que preservar isso aqui. E isso só é possível, me desculpem, através do fortalecimento da engenharia. Me desculpem. Um país fraco, engenharia fraca. País forte, engenharia fortíssima. E para isso eu tenho que fazer com que meu povo seja educado e tenha acesso a essa formação, a essa tecnologia. Então é necessário sim que tenha qualificação profissional. É necessário sim que tenha certificação profissional. Principalmente nessas áreas aqui, ó. Infraestrutura e energia. Eu citei um caso aqui fundamental. O MEC, meu responsável pela formação, que é a acreditação, que é o primeiro passo para a qualificação e certificação, tem que ter diretrizes curriculares montadas, atualizadas, focadas na necessidade da sociedade, do país em si. E aqui, algumas coisas que foram colocadas, que eu destaquei, não são palavras minhas. Essa primeira aqui, e a inteligência tem que estar em algum lugar, é a primeira do Renato Almeida, presidente do clube. O Clube de Engenharia foi colocado como um centro de debate, e de fato é. 13 anos se passaram, e o assunto está aqui sendo falado de tudo. Mas isso foi uma iniciativa do Dr. Franz. Não fosse o Dr. Franz, qualquer outra pessoa também com bons olhares ia fazer isso. De bom senso ia fazer isso. A sociedade não pode ficar mais com isso. Você não pode temer. Será que o metrô vai parar hoje? Será que vai ter problema lá? Vai ter problema de tráfego e tudo, semáforo e tudo, não vou poder chegar atrasado no meu compromisso? As coisas do dia a dia afetam a vida das pessoas. A inteligência tem que estar no lugar. E onde ela vai estar? É aqui no clube, sim. É na BENJ, Associação Brasileira de Ensino e Engenharia, e principalmente aquilo ali. Os professores têm que ensinar a gostar de ser engenheiro. E aqui é uma palavra do Dr. Serpa, e eu gostaria de fechar isso aqui. É necessário fazer aquilo que o país precisa, rapidamente, porque já perdemos muito tempo. Isso foi dito em 2001, não gostaria que ninguém fosse excluído desse processo. Francisco, por você. Nós temos aqui duas perguntinhas encaminhadas, duas perguntonas que eu vou vou me permitir ler aqui. Primeira do professor Edson Monteiro, diz aqui: Francis acredita que a certificação influenciará as mudanças exigíveis no sistema de formação profissional do engenheiro? As escolas serão sensíveis diante da tragédia dos resultados? Eu preferia que o nosso companheiro aqui respondesse. Professor Edson, boa tarde. Evidentemente que sim, que um resultado negativo no ENAD já... com todo respeito, cabeças rolam, mudanças ocorrem, e mudanças curriculares acontecem. Então, no caso de um exame em que, por exemplo, uma instituição tem um percentual muito aquém da média, como é o caso do ENAD, ela muda sim suas diretrizes, suas grades curriculares e até a metodologia de avaliação. Doutor Francis, o doutor Edson quer fazer uma colocação.
Por favor, esse é o nosso objetivo. Podíamos ter mais um microfone, hein? Mas está aqui esse já à disposição. Boa tarde a todos. Essa questão a gente já conhece ou já discute há uns 30 anos, mais ou menos, né? Quem tem a nossa idade, o nosso tempo, inclusive experimentando todas as modificações vividas na história brasileira, né? Nós estamos vendo tantos jovens ali atrás, não é? Nós já fomos jovens e, entretanto, não vivemos o momento que eles vivem. Porque poucas décadas são suficientes para mudar toda a base relacionada com a educação, com a formação e com o progresso. Quem já viveu mais tempo, como é o nosso caso, mais um pouquinho, tem possibilidade de estabelecer uma comparação, fazer uma comparação. Eu, 35 anos de magistério superior de engenharia, estou muito à vontade para comparar. Mas na pergunta, presidente, quando eu coloquei escolas, eu coloquei de propósito essa palavra. Eu podia colocar faculdades, universidades, ministérios. Eu coloquei escola de propósito. Porque, ainda que eu possa estar enganado, e isso seria natural, porque eu sou um ser humano, para mim, a raiz do problema não está nessa fase do ensino superior. Nós costumamos fazer a avaliação desse fenômeno e permitam o abuso da afirmação, avaliando o produto. Se há uma coisa fundamental na engenharia, que busca um produto de qualidade nos serviços e nos produtos que ela realiza, é a base a partir da qual ela vai desenvolver processos e gerar resultados. Como é que eu posso pegar alguém que foi fazer uma escola de direito, ou de medicina, ou de engenharia, e que não tem absolutamente noção de todo o passado que foi estabelecido para que se alcançasse ele, produto? Como é que essa pessoa pode transformar a realidade daquilo que foi transmitida a ela, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de forma? Eu me formei, permitam me colocar como exemplo, mas aqui nessa casa eu não sou diferente, é o que acontece com todos nós mais antigos. Eu me formei na Escola Nacional de Engenharia, que funcionava ainda aqui no Lago São Francisco. Os nossos professores eram pessoas altamente capacitadas, gabaritadas. Dizia-se o seguinte: é muito difícil entrar, mas muito mais difícil é sair da faculdade. Não é verdade, doutor Francis? E, entretanto, eu saí. Mas engenharia mesmo, eu só conheci depois. Um pedaço da sua falação foi isso. A gente às vezes é julgado por alguém, ou é instruído supostamente por alguém, que nunca fez nada daquilo. E o componente prática, vivência, é algo que vem com a vida. Não vem com a boa nota conseguida, com a dedicação ao estudo conceitual ou prático da faculdade. Eu, na minha comparação, conheci alunos fantásticos do ponto de vista da competência e da capacidade. Muitas pessoas muito humildes. E essa humildade não foi suficiente naquele contexto para evitar que eles, ou ele, ou ela, alcançasse uma boa formação e se transformasse efetivamente num engenheiro de qualidade, como a sociedade reclama.
Mas quando a gente vê um texto, um pequeno texto do Enem, elaborado pela maioria dos concorrentes, e percebe que nem a linguagem primária, elementar, ele foi capaz de absorver, e ele não foi capaz de absorver, ou foi incapaz de absorver, por um problema de natureza pessoal, ainda que possam existir esses casos. Mas a maioria teve uma má formação mesmo. Então eu fiquei muito satisfeito quando, da sua observação, mas aí não houve possibilidade de estender mais o comentário, na questão do corpo docente. Eu não quero magoar nenhum professor. O professor é colega meu. Mas esse professor também vem de uma geração que não tinha toda a assistência que eu pude ter, mesmo na humildade da minha família. Então, escola, professor Francis Bogossian, meu caro professor Bittencourt, escola que eu quis me referir é todo o processo educacional que começa lá, na pré-escola, na formação primeira, e que, a meu ver, como analista e crítico, é algo que nós precisamos transformar de alguma maneira. Eu lia, a questão de uns poucos dias, por conta de um trabalho que estou fazendo, um artigo, um rápido artigo de Anísio Teixeira, e eu dizia, mas como é que pode? Anísio Teixeira escreveu isso hoje. Não foi hoje que Anísio escreveu. Volto atrás no tempo e vejo que Anísio escreveu na transição das décadas de 40 para 50. Eu nasci